Olá pessoal do sexto ano, eu sou o professor Peterson da disciplina de Educação Física e convido você, vem comigo aqui para a nossa aula. Hoje a gente vai tratar da ginástica circense e vamos entender um pouquinho alguns conceitos de cultura e de cultura circense. E aí, você sabe dizer o que é cultura? E cultura do circo, sabe que é uma coisa específica ou é algo totalmente diferente, né? Qual será a diferença? Vamos tentar entender um pouquinho isso então? Então olha só, primeiro o que é cultura? É o conjunto de tradições, crenças e costumes de determinado grupo social. E ela é passada de geração a geração. Então uma característica da cultura é que ela é de um determinado grupo, né? Ela é uma característica de um determinado grupo de pessoas e ela é passada de geração para geração, ou seja, os indivíduos mais velhos, né, acabam passando para os mais novos, tá? Então isso vai sendo transmitido de pessoa para pessoa, tá? Isso pode acontecer dentro de uma família específica ou num grupo maior, ok? E cultura circense. Aí a gente está entrando num campo já mais específico do circo. Então, olha só, a origem da cultura circense ultrapassa os 4.000 anos. Então, ela é uma cultura muito antiga e que vem a todo esse tempo sendo passado de geração para geração, nesse fenômeno que a gente acabou de entender, tá? As apresentações lá antigamente, olha só, ocorriam nos grandes e pequenos picadeiros, na rua ou em um outro evento qualquer, tá? Os artistas de circo levam a magia e a alegria e a diversão a várias partes do mundo, né? Então essa que era, vamos dizer, o legado, a vontade, o objetivo dessas pessoas do circo. Levar a alegria, levar o entretenimento, né, para todas as partes do mundo. Há registro da cultura circense em diferentes culturas. Então a gente está vendo o seguinte, a gente tem diferentes culturas em vários países, por exemplo, tá? E nessas diferentes culturas nós temos registros da cultura circense. Então a cultura circense ela acaba assim, é um fenômeno que pode ser identificado em vários lugares do mundo, em diferentes culturas do mundo, tá? Então elas têm uma ligação, né, mas ela se manifesta em diferentes culturas, tá bom? Na Grécia Antiga, dentre as atividades circense, há registro de acrobatas, por exemplo, que se apresentavam nas Olimpíadas da Antiguidade. Então a gente já pode ver uma característica circense sendo apresentada lá nas Olimpíadas Antigas, tá bom? As paradas de mão, os números de força e o contorcionismo eram modalidades olímpicas, olha que interessante, né? Algo que hoje a gente vê basicamente só no circo ou em alguns esportes bem específicos, mas já foram consideradas modalidades olímpicas, tá? No Egito Antigo, foram relatados registros de prática de jogos de malabarismo. Os números de contorção e saltos faziam parte de rituais sagrados indianos. Então, rituais que, né, os indianos faziam aos deuses deles envolviam, né, manifestações de saltos, né, ou de contorcionismo com o corpo. Na China, há mais de 300 anos, já existiam artistas que se contorcem e equilibram objetos, entretendo imperadores e visitantes estrangeiros, né? Então já as apresentações aqui na China com esse objetivo do entretenimento, né? De mostrar algo inusitado, algo diferente, algo inédito ao imperador ou aos visitantes estrangeiros que aparecessem, né, no local. Na Europa, os ciganos faziam apresentações ao público. O que eles faziam principalmente? Eles domavam
ursos ou cavalos e outros animais também. E também faziam ilusionismo. O que é o ilusionismo? A gente conhece mais como mágica, tá? Então, o ilusionista ou o praticante de ilusionismo é o mágico. Então, nos ciganos, a gente está vendo já uma característica que a gente conheceu em vários circos aí, né? Essa coisa de domar os animais, da apresentação dos animais e as mágicas. As manifestações artísticas dependiam da aceitação do público, né? Aquilo que o público gostava se continuava apresentando. Algo que o público não chamou muita atenção do público, aquilo era descartado, não se praticava mais. Primeira atividade então, atividade 1. Pense e relate em seu caderno como as atividades circenses que eram praticadas na antiguidade, na Grécia e no Egito, influenciam a cultura circense da atualidade. Faça aí um pequeno relato seu do que você entende que hoje a gente ainda percebe no circo daquilo que acontecia lá na antiguidade, tá? Deixe aí para depois você poder compartilhar com os seus colegas e com o seu professor. Tempinho para você anotar o enunciado e já começar o seu relato aí, o seu registro. A gente volta logo. Muito bem, anotou aí o enunciado? Então, deixa aí, depois você vai fazer o seu relato e compartilha com os seus colegas, ok? E aqui a gente continua. Vamos lá, agora vamos entender um pouquinho mais a cultura circense mais moderna, mais contemporânea. Então, a cultura circense, ela era transmitida de pai para filho, de geração para geração. A gente viu que isso é uma característica das culturas, tá?
Mas com o passar do tempo, esse modo de fazer ficou um pouquinho esquecido, ocorrendo em apenas algumas famílias. Então, algumas famílias mantiveram, né, essa tradição cultural de ir passando o conhecimento circense para os seus filhos, né, para os seus descendentes. E daí a gente tem aquilo que nós conhecemos como as famílias circenses, né? Então, atualmente, a gente encontra aí algumas famílias que estão há gerações de pessoas trabalhando com circo. Algumas são donas de circo, outras são artistas de circo somente, né? Com números específicos, com números variados. Então, é realmente uma cultura que vai sendo ensinada principalmente para as crianças pelos mais velhos, né? E essas crianças, conforme vão crescendo, né, vão se envolvendo, vão participando dos números, vão melhorando a performance dos números e depois vão passar para os seus filhos também. Então, isso que gera essa tradição, esse surgimento das famílias circenses. Então, a gente pode ter famílias de palhaços, por exemplo, famílias de malabaristas, famílias de acróbatas, famílias de trapezistas, né? Várias famílias sempre envolvidas nessa cultura circense. Agora vamos falar um pouquinho do circo e da educação física, né? Afinal, o nosso assunto é a ginástica circense e como que isso vai se encaixar no nosso conteúdo de educação física. Então, olha só, a importância do trabalho com o corpo é fundamental no dia a dia do circo, né? Os artistas de circo, eles podem ser comparados a atletas, então eles têm que estar constantemente treinando, né? Eles têm que estar sempre desenvolvendo as suas habilidades, as suas capacidades físicas para poder ter o desempenho necessário nas apresentações, que as apresentações exigem, tá? Assim, a educação física, ela está presente sempre na expressão corporal, na aprendizagem motora, na força, na resistência, nas capacidades físicas, na superação dos limites e também podendo estar incluída no trabalho cooperativo das acrobacias. Então, nós podemos dizer o seguinte, que o que nós temos no circo também é educação física. Porque essas famílias, né, esses artistas de circo, eles estão trabalhando com o corpo e com o corpo em movimento. Exatamente o que a educação física faz. Trabalha com o corpo e com o corpo em movimento. Então, a gente tem essa junção, né, essa combinação muito legal do circo e da educação física. Então, a educação física agora pode trazer elementos do circo para a sua aula e vocês, como estudantes, podem experimentar, né, ter experiências como se fossem artistas de circo ou pelo menos estivessem aprendendo, né, alguma habilidade circense. Segunda atividade, então. Você concorda que a educação física seja importante na cultura e no dia a dia do circo? Justifique a sua resposta no seu caderno e, claro, quando puder, apresente para os seus colegas. Um tempinho, então, para você copiar o enunciado e a gente já retorna.
bem. Novamente você vai fazer o seu relato e lembre-se de depois compartilhar com os seus colegas e com o seu professor, ok? Então vamos lá. Atualmente, né, um fenômeno que tem ocorrido aí mais na atualidade é o surgimento das escolas de circo. Então existem escolas especializadas onde são ensinadas técnicas circenses. Quando formados, os alunos criam grupos, trupes, né, e passam a se apresentar ao público. Então olha que interessante, agora para você poder aprender alguma coisa do circo ou praticar a ginástica circense, você não precisa estar numa família circense, você pode procurar uma escola de circo. Mesmo que você não venha a ser um artista, né, que venha participar de uma trupe de artistas circenses, mas você pode desenvolver muitas habilidades no seu corpo a partir da ginástica circense aprendida numa escola de circo, tá? Uma das primeiras escolas de circo surgiu em São Paulo em 1978. Em 1982 foi aberta a Escola Nacional de Circo, daí no Rio de Janeiro. O circo contemporâneo, esse circo que nós vemos hoje, que nós apreciamos hoje, mesmo seja na lona, embaixo da lona, lá no picadeiro ou pela TV, ele é um circo que é uma mistura de várias artes. Esse circo atual, ele contempla a dança, o teatro, a música, os elementos, as capacidades da ginástica e também já tem muita coisa de tecnologia incorporada nas suas apresentações. Um dos maiores expoentes desse tipo de circo é o Cirque du Soleil, ou Circo do Sol, com sede lá no Canadá, mas que já teve apresentações no mundo todo, inclusive aqui no Brasil, inclusive, né, na capital do nosso estado, Curitiba, alguns anos atrás a gente teve essas apresentações do Cirque du Soleil. Né? Mas também você pode encontrar vários vídeos dessas apresentações no YouTube ou mesmo em DVDs, né? Se você ficou curioso, vale a pena dar uma busca aí no YouTube, tá? E com pandemia, né, Covid-19, o circo se reinventa em época de coronavírus. Para manter a arte circense ativa nesse período, as apresentações são realizadas por lives e também surge o drive-in, né, mantendo o isolamento social da população que vai assistir. Tudo para manter a arte circense viva e a renda dessas famílias, né? Essas famílias precisam das apresentações, da venda de ingressos, porque é isso que compõe a renda delas, né? A forma como elas conseguem dinheiro para sobreviver. Então, pessoal, o que nós aprendemos aqui na nossa aula de hoje? A cultura do circo e suas manifestações culturais, as formas como nós conhecemos o circo, a ligação do circo e da educação física, e aprendemos que já existem atualmente escola de circo. Então, se você gostou, vale a pena dar uma procurada, né? Pesquisar se aí na sua cidade existe alguma escola de circo e ir lá conhecê-la, ok? Hoje ficamos por aqui, um abraço para vocês e até a próxima.